Graça e paz. Nós estamos meditando nas cartas de Pedro. Estamos na segunda carta. Estamos fazendo leituras, lendo esta carta. E a proposta é ler a palavra de Deus e deixar que ela fale, que ela opere, que ela realize o seu propósito. Nós vamos continuar na leitura da palavra. A leitura começa onde parou a leitura da reunião anterior. E hoje nós vamos então começar na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 12 ao 15. Vamos ouvir com atenção, com carinho, a palavra de Deus. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. No versículo 12, o apóstolo Pedro diz o seguinte: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Existem verdades que precisam ser lembradas, mesmo quando já sabemos e nelas já estamos firmados. Que verdades são estas que precisamos ser lembrados frequentemente? Estas verdades das quais Pedro fala são as verdades que ele falou anteriormente, que nós já estudamos, desde o versículo 1. Vamos relembrar aqui apenas o versículo 13 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude,
pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Vejam, os irmãos, Deus nos deu tudo. Essa é a maneira da graça de Deus se expressar em nosso favor. Deus nos deu tudo. Eu tenho certeza de que é Deus quem nos deu tudo por sua graça. Deus nos abençoou com a graça cheia, e ela jamais acaba e nunca nos falta. Deus, pelo seu poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Vida, a vida eterna, a vida de Deus, a vida de Cristo. A ordem dessa doação de vida, Deus mesmo doando a sua vida para nós e em nós. A ordem é esta: vida e piedade. Não é piedade e vida. Não é a piedade que produz, que gera a vida. É a vida que produz piedade verdadeira no nosso interior e que se expressa através de nós. Deus nos libertou da corrupção, da velha natureza pecadora, pecaminosa e corrupta. Deus nos libertou em Cristo na cruz, a fim de nos conceder na ressurreição, juntamente com Cristo, a vida divina, que é a vida de Deus, a vida de Jesus Cristo, a vida de Cristo. E assim nós fomos feitos participantes da natureza divina. Resumindo tudo isto, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Depois Pedro falou, a partir do versículo 5, do desenvolvimento desta vida cristã genuína, verdadeira, autêntica. E Pedro destaca a fé no desenvolvimento da vida cristã. Uma fé sólida na pessoa de Cristo e na sua palavra. A vida cristã é desenvolvida pela fé. É necessário, porém, que a fé seja acrescida de virtude, disse o apóstolo. E a virtude ao conhecimento, e o conhecimento ao domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Você vê que o amor está na comunheira do edifício da vida cristã. O amor está por cima e tudo cobre, tudo envolve. Estamos sob a cobertura
do amor, o amor de Deus. O que é isto? Isto é o desenvolvimento da vida cristã neste mundo. O desenvolvimento e a evolução da vida cristã, porque a vida cristã tem uma evolução, ela não é estática, ela evolui. É um desenvolvimento até chegar à maturidade. Então, entra o versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Pedro decide continuar a lembrar os fiéis, os irmãos, da importância e do valor de todas estas coisas que Deus prometeu e que Ele fez. É necessário, irmãos, portanto, que a verdade seja repetida. A verdade, ela tem que ser repetida frequentemente e constantemente. É uma coisa frequente, continuada. A verdade de Deus, ela tem que ser repetida. Você pode dizer, mas eu já sei, ela já está em mim a verdade, eu já tenho a verdade, eu já sei a verdade. Pois é, justamente você que já tem a verdade é que você tem que ser lembrado da verdade, de preferência todos os dias. É uma repetição, tem que martelar em cima. Uma coisa que nós temos necessidade de desenvolvimento é a nossa memória, porque ela retém os princípios que nos levam a elaborar a validade da nossa vivência neste mundo. A pessoa que perde a memória perde toda a sua personalidade. Uma pessoa que perdeu a memória, ela perde também os seus referenciais. Ela perde. Determinadas coisas precisam ser reeditadas na nossa lembrança, todo dia, com frequência. Esta é uma das razões porque nós repetimos as verdades fundamentais de Deus em todas as nossas reuniões, em todos os cultos. Versículo 13, aí da carta de Pedro, segunda carta. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertai-vos com estas lembranças. Você vê que Pedro considera justo, considera importante que você e eu sejamos despertados por meio de lembretes. Nós temos que ser lembrados continuamente da verdade da palavra de Deus, destas verdades que o apóstolo falou anteriormente. Precisamos lembrar bem o que é necessário, o que é importante para Deus.
e para a nossa vivência neste mundo. Embora a verdade esteja em vocês, e vocês estão firmados nela, estejam firmados nela, mas mesmo assim, vocês precisam ser lembrados dessas verdades. Que verdade? Que verdade? Que Deus nos deu tudo em Cristo. É graça cheia. Deus nos deu tudo em Cristo. Que a nossa salvação depende unicamente da graça de Deus, que nos doou tudo pelo seu divino poder. Somente o divino poder pode doar tudo. Só o divino poder. Se não for divino, se for só poder, não pode. Que Deus nos doou a vida em Cristo. Que Cristo nos libertou da nossa natureza corrupta e nos fez participantes da natureza divina. Que nós não somos nada, mas Cristo é tudo para nós e em nós. Que em Cristo nós morremos com Ele na cruz para o pecado. E também ressuscitamos para ganharmos a vida dele como única garantia que nós temos de salvação eterna. Isto tudo tem que ser recapitulado sempre. Entenderam? Vocês entenderam que isso aqui precisa ser repetido, revisado, recapitulado, sempre, em todas as reuniões? Nós não podemos viver adequadamente no mundo sem esta memória, sem esta boa lembrança, sem esta recordação contínua. O poeta, não sei bem qual foi o poeta, mas disse que recordar é viver. No caso que estamos meditando, é verdade. No caso em que estamos comentando, é verdade. Recordar é viver. Jesus quer que nós tenhamos uma memória não ardida, azeda. Tem muita gente que tem lembranças terríveis, lembranças amargas, uma coisa ardida, azeda, um negócio que apodreceu na memória da pessoa. Ela fica lembrando disso o tempo todo. Mas Jesus não quer que nós tenhamos essa memória ardida, azeda, mas, como disse o apóstolo Pedro, uma memória fresca, significativa do que aconteceu no Calvário. E o que aconteceu no Calvário? Aconteceu que Cristo morreu por nós, mas nós morremos com Ele, porque Ele fez a gente morrer lá, no corpo dele. E fomos libertos, e estamos libertos.
estar sempre lembrando que Jesus levou o nosso pecado, assumiu a nossa culpa e morreu a nossa morte. Que Ele realizou uma obra de nos substituir naquela cruz e nos inserir nele. Nós fomos encerrados no corpo de Cristo na cruz. Fomos colocados nele. E com Cristo nós morremos. E também com Ele ressuscitamos em vida nova. E esta vida nova já é Cristo em nós vivendo. A partir da minha ressurreição, eu creio assim, que a partir da minha ressurreição juntamente com Cristo, Cristo está em mim. Em mim, Cristo é a minha vida. Colossenses 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Quando Cristo, que é, você crê que Cristo é a sua vida? Cristo em mim vive. Gálatas 2, verso 20. Vamos ouvir também. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu não posso me esquecer destas coisas de jeito nenhum. Eu preciso ressaltá-las sempre. O Espírito Santo faz essas coisas, essas verdades fresquinhas na memória da gente. Comigo Ele faz, e eu agradeço. Um velho pastor estava no leito da morte, sofrendo muito. Ele estava esquecendo. A doença atacou os neurônios, a mente dele. Ele chegou ao ponto de não se lembrar de ninguém e nem conhecer ninguém. Um velho colega, amigo do peito, porque tem amigo do peito, foi visitá-lo e perguntou-lhe: pastor, você me conhece? Quem é o Senhor? Quem é você? Indagou o velho pastor doente. Alguém disse: é fulano, o seu amigo, o amigo que você tanto gosta. Não o conheço, afirmou ele. Depois chegou outro e outro, mas ele continuava dizendo: não o conheço. Aí a mulher dele perguntou: meu bem, você me conhece? Quem é você?
Quem é você? Não me lembro de você. Aí alguém perguntou: irmão, você conhece o Senhor Jesus Cristo? Ele respondeu com um radiante ar de alegria nos seus lábios: ah, sim, 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 eu o conheço. Eu o conheço há 40 anos. Que Salvador precioso! Jesus Cristo, meu Senhor, Ele é a minha única esperança. Que coisa fantástica! Quem contou essa história diz que ele morreu aos 90 anos e que ele pregava para as pessoas que iam vê-lo, mas não se lembrava de ninguém, não conhecia ninguém, perdeu toda a memória, mas não perdeu para Jesus, porque o Espírito de Deus não deixa essa verdade acabar na nossa mente, na nossa memória. Jesus não, nem que seja lá no interior, no profundo, que ninguém conhece, só Jesus mesmo. Não se lembrava, não conhecia, mas não se esqueceu de Jesus. Gosto muito de uma expressão do apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Antes de ouvirmos a leitura, só quero fazer aqui uma referência. Vocês viram aqui a Sueli, numa situação bem difícil, apesar de estar sofrendo muito. Ela se lembra, ela conhece algumas pessoas, não é? Mas mesmo que ela não conhecesse, não pense vocês que a palavra de Deus é brincadeira. Você fala e ela entra naqueles que você vê que não tem condições nenhuma. Pode falar a palavra. Não tenha medo de estar conversando sozinho não, com alguém não. Fale a palavra tem esse poder, né? Tem esse poder. Vê vocês o tamanho do poder da palavra de Deus. Será que essa palavra de Deus opera até nas criancinhas? Pois eu creio que opera. Pode conversar com elas. Mas só tem 1 ano, tem 6 meses, mas a palavra de Deus tocou numa criança no ventre. Você não imagina o tamanho do poder da palavra, nem eu. Vamos ouvir. Segundo Timóteo 1:12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O momento do apóstolo Paulo era de luta intensa, muito sofrimento e risco de vida, mas a sua convicção pessoal era inabalável. Eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo não diz eu sei no que tenho crido, mas em quem tenho crido. Ele não estava crendo em algo, em alguma coisa ou sistema.
mas em alguém todo-poderoso. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso. Essa foi a maneira veemente do apóstolo Paulo expressar a sua confiança inabalável no Senhor Jesus Cristo. É preciso saber muito bem em quem temos crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Cristo é o meu Salvador poderoso. Como que eu sei? Eu sei pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, eu sei que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, em quem eu tenho crido. Cristo foi à cruz por mim. Eu sei disso. Eu sei pela palavra que Cristo foi à cruz por mim. Lá na cruz, quando foi levantado, me atraiu a si e me fez morrer em seu corpo crucificado. Eu sei. Depois disso, Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, e eu também fui ressuscitado juntamente com ele. Agora ele vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que bom saber que eu estou crucificado com Cristo. Que bom saber que eu estou ressuscitado com Cristo e que Cristo é a minha vida e que Cristo vive em mim. Que bom saber que a minha segurança está garantida em Cristo. Nisto creio. Eu sei que nada poderá me tirar de Cristo e nem tirar Cristo de mim. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que bom saber que a minha união com Cristo é indissolúvel. Indissolúvel. Não desmancha. Não tem quem desmancha. Quem tem a experiência de crucificação e ressurreição em Cristo, e Cristo é a sua vida, é capaz de dizer com confiança: eu sei em quem tenho crido. Você é alguém que pode afirmar confiadamente: eu sei em quem tenho crido? Ou você não crê em nada? No que você crê? Não é no que? É em quem? Cristo não só vive em mim, Ele também cuida de mim. Ele toma conta de mim. Estou sob seus cuidados, governo, direção e responsabilidade. Ele vive em mim. O Deus de todo poder não está querendo que façamos alguma coisa. Ele quer que nós nos submetamos e nos entreguemos ao seu poder. Só isso. E Ele faz, Ele opera, Ele realiza. Então, o nosso Deus agirá por nós
em nós e através de nós. Cristo é o meu Deus e Salvador Todo-Poderoso, vivendo em mim. Não é um Salvador poderoso fora de mim, é um Salvador poderoso vivendo em mim. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você sabe em quem tenho crido? Você sabe em quem tem crido? 2 Timóteo 2,8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual... O 9 também? Só até 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. Lembre-se. Mas de quem? De Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. Para quem Paulo está falando? Está falando com um pastor, um jovem pastor, o pastor Timóteo. É lógico que esta palavra é para todos nós. A recomendação de Paulo é muito pertinente. Lembra-se de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Não é apenas uma lembrança histórica, intelectual, superficial, daquele que morreu e ressuscitou. Não. É um lembrar-se de que eu estou ligado à pessoa de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Estão entendendo? Eu fui atingido em cheio com esta verdade e que esta verdade continua se atualizando em mim. É o significado de lembrar de Jesus, o ressuscitado. Lembrar-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos é trazer continuamente, frequentemente, os efeitos da sua morte e ressurreição na nossa vida e na nossa memória. Paulo está dizendo isso para um pastor e sua congregação. Mas não é pastor? Pois aí é que tem que lembrar mesmo de Jesus. Todo mundo tem que lembrar de Jesus todos os dias. Lembrar no sentido que eu falei aqui. Apesar de Timóteo ter sido educado com as sagradas letras desde criança, ter um ministério orientado pelo apóstolo Paulo, e já tinha acumulado muita experiência na época em que ele foi exortado. Todavia, o apóstolo Paulo não abre mão da recomendação. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Por quê? Por quê, irmãos? Porque nós não podemos perder de vista a pessoa suficiente de Cristo. É preciso lembrar cuidadosamente e continuamente da pessoa de Jesus Cristo
da sua morte, da sua ressurreição, do seu ensino e de suas promessas em sua palavra. Ninguém pode esquecer de Jesus Cristo em tempo algum, sob o risco de cair em confusão, em desespero, em heresia, em apostasia. Vamos para os últimos versículos da meditação desta noite. 2 Pedro 14:15. Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque sei que em breve deixarei este corpo mortal, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, já me disse, o apóstolo Pedro dizendo: eu me empenharei para que também depois da minha partida, da minha morte fisicamente falando, vocês sejam capazes de lembrar-se destas coisas. E eu espero que vocês também sejam capazes de lembrar o tempo todo, em suas casas, em seus estudos da palavra, destas verdades aqui. Pedro fala que enquanto ele estivesse no corpo, ele queria manter as pessoas com uma memória despertada, viva, dos fatos ligados à nossa experiência com Cristo. Mesmo depois de sua morte, ele queria que a mensagem do Evangelho continuasse e que os irmãos continuassem mantendo essa boa lembrança de tudo. Depois de tanto tempo que Pedro falou isso, aqui estamos nós, século 21. Estamos aqui, neste momento, reunidos, relembrando de tudo o que ele falou. E nós vamos relembrar estas coisas em todas as nossas reuniões e também em todos os nossos cultos. Que Deus, em sua infinita graça, desperte em nós uma memória boa, uma lembrança boa, salvadora, restauradora, curativa, lembrança ligada à pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo, por nós, em nós e através de nós. Amém?